2007. Isso já tem 13 anos atrás. Nós estamos nessa batalha. Já estou, acho que há 2 anos sem dirigir igreja. Fez agora em agosto. Fez 2 anos que eu deixei de dirigir igreja. Falei com o pastor Davi, que minha família hoje não me acompanha, porque tinha um aniversário da irmã dela, e ela ficou no aniversário. De lá ela já ia para a congregação do Souza, onde o Davi também foi pastor. Então, meu menino está congregando ali. Então, sempre que eu saio para pregar em um lugar, deixo minha mulher às vezes lá, às vezes ela me acompanha. Por isso que eu estou acompanhando ela. Amados, eu quero dividir um texto. Dizia o Davi que eu tirei essa tarde para meditar numa palavra que eu iria transmitir aos irmãos. Deus tem colocado no meu coração. Então eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias. Glória a Deus. No Evangelho que escreve João. Evangelho que escreveu São João. Peço que os irmãos abram o capítulo de número 6. São João 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. São João, capítulo 6, eu quero ler com os irmãos o versículo de número, ou alguns versículos. Glórias a Deus. Eu vou pular alguns versículos, eu vou ler o 32, mas sempre que eu pular eu vou dizer onde é que eu estou lendo, só para resumir a leitura e a gente fazer uma síntese da leitura aqui, porque a leitura seria muito extensa, mas eu quero ganhar tempo com os irmãos. O versículo 32 diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quero que os irmãos agora dirijam seus olhos ao versículo de número 48 a seguir. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Só até aqui, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o que levou Jesus a fazer este discurso? E eu meditava nesses textos nesta tarde, eu separei um tempo, cabendo, e relembrando aquilo que nós já sabemos. Enquanto eu li esse texto, no capítulo 6 do Evangelho de São João, porque aqui é uma sequência de fatos que tão somente João narra. Isso aqui está nos 4 Evangelhos. O capítulo 6 fala da multiplicação dos pães, fala de Jesus andando sobre o mar, e depois disso é que vem esse discurso. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e também João, eles citam esses acontecimentos, mas só João é que vai trazer para nós o discurso de Jesus. Mateus, ele enfatiza tão somente a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Marcos enfatiza também a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Lucas só enfatiza a multiplicação dos pães e não coloca Jesus andando sobre as águas. Já João, ele traz o kit completo. Ele fala o que deu origem ao discurso de Cristo. E eu quero pegar agora o contexto do que eu li para que os irmãos entendam por que Jesus fez esse discurso. A Bíblia diz que no comecinho aqui do capítulo 6 de São João, o que acontece? Uma grande multidão vem ao encontro de Jesus. E conforme o tempo passa, ele fala aos seus discípulos: olha, já é tarde,
não quero despedir a multidão com fome, vocês dão de comer para eles. E eles questionam Jesus: Senhor, nós não temos nada aqui. E só João registra também que lá tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Nenhum outro evangelista diz isso, só diz que eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas não falam a origem desses 5 pães e 2 peixes. E nós só sabemos que foi um rapaz que entregou esses 5 pães e 2 peixes, porque João registrou. Os demais evangelistas não registram. Então Jesus diz que eles devem despedir a multidão farta, e eles dizem: olha, 200 denários ou 200 dias de serviço de um camponês não bastam para que esse povo coma. E Jesus questiona: o que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes que um rapaz apresentou aqui para a gente. E Jesus mandou que trouxesse esses 5 pães e 2 peixes à sua presença, e é quando agora acontece o milagre da multiplicação. Eles começavam a partir pão e parece que não acabava, e o pessoal tirava aquele pão do cesto e também parece que não acabava, e eles começavam a distribuir e parece que não acabava, a ponto que todo mundo comeu, né? E João vai dar também um detalhe para nós, que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que os outros evangelistas não pegam esse detalhe. É o texto mais rico em detalhes dessa passagem, que nós estamos em apreço. E agora que aquele povo é farto, a Bíblia diz que o dia está se declinando, o dia está se pondo quando isso acontece, quando eles acabam de comer. E Jesus pede aos seus discípulos que peguem os barcos e atravessem para o outro lado do mar da Galileia, conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Então o que acontece? Entenda que isso acontece quando eles pegam os barcos, eles cruzam de leste para oeste. Eles não cruzam do norte para o sul e nem do sul para o norte. Eles cruzam do leste para o oeste. Porque aqui na frente do mar da Galileia, como quem dá para o mar Mediterrâneo, não existe montanha, é plano. Mas nas costas, aí sim tem as montanhas que hoje eles chamam de montanhas de Golã. Então nas costas do mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus sobe em um daqueles montes e vai orar depois do pôr do sol. E ele não leva ninguém consigo, ninguém, ele vai sozinho. Ele pede que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia e o encontrem do outro lado. E Jesus vai orar. E os discípulos, João também dá esse detalhe, que deixaram um barquinho para Jesus. Eles deixaram um barco. Olha, quando o mestre descer do monte, ele pega o barco e acompanha a gente. Mas que quando Jesus, a Bíblia diz aqui na 4ª vigília da noite, que seria um período que vai das 3 da manhã até o amanhecer do dia, até as 6 horas, na 4ª vigília da noite, a gente não sabe em que momento, podia ser às 4 da manhã, podia ser às 5 da manhã, podia ser mesmo às 3 da manhã, porque vai das 3 até as 6 da manhã, quando o dia amanhece. Em algum momento Jesus desce do monte e olha para o barquinho que deixaram para ele, só que ele ignora o barco, ele não pega aquele barco, e a Bíblia diz que ele vai caminhando sobre as águas. E só Mateus registra. Interessante, eu fiquei me perguntando essa tarde, por que nenhum evangelista, ou João, ou Lucas, ou Marcos, não quiseram registrar o que Mateus registrou? Lá no capítulo 14 de Mateus, registra que quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro pede: se é o Senhor que vem, porque eles ficaram pensando que era um fantasma, mas se é o Senhor, pede que eu vá ao teu encontro. Jesus pede que Pedro venha, e acontece um episódio que ele vendo as ondas, ele afunda. E só Mateus registra esse detalhe do acontecido. Ninguém mais registra, nem mesmo João registra esse detalhe. E quando Jesus agora chega com eles no mesmo barco do outro lado, porque a gente não sabe por quê, porque a travessia deveria ser algo de mais ou menos 1h30, 2 horas, porque eles têm 7 quilômetros de leste a oeste, o mar da Galileia, e a gente não sabe por que eles se detiveram tanto tempo no meio do mar. O certo é que Jesus deixou eles lá no pôr do sol e eles não chegaram do outro lado. Eles não chegaram do outro lado, a ponto que Jesus encontrou eles já era mais de 3 horas da manhã no meio do mar da Galileia. Jesus veio andando sobre as águas. Então, quando Jesus agora chega do outro lado, diz que aquela multidão que comeu e se fartou, e aí vai se originar o discurso de Jesus, aquela multidão que
que comeu e se fartou tiveram uma ideia. Olha, se este homem for o nosso rei, nós não vamos fazer mais nada, ele vai dar comida para a gente sempre. Foi o plano deles, vamos fazer dele o nosso rei. Aqueles 5.000 homens tiveram a ideia, vamos fazer deste homem o nosso rei. Então, eles vão, pera lá, a gente sabe que ele subiu para o monte, só que o barquinho dele está aqui, então ele deve estar aqui ainda, vamos esperar. E diz que depois de muito esperar, não encontraram Jesus. Naquele momento, registra aqui o evangelista João, que chegaram outros barquinhos do outro lado. Disse: olha, vocês agora emprestem esses barcos, porque nós vamos atrás de um homem que multiplicou pão e peixe. E eles vão para o outro lado atrás de Jesus. E chegando do outro lado, eles encontram Jesus. E a primeira coisa que eles fazem é perguntar: mestre, como chegastes aqui? Ou quando chegastes aqui também? Quando e como o Senhor chegou aqui? Jesus corta a conversa deles. Fala assim: em verdade vos digo, vocês estão me buscando não porque vocês querem servir a Deus, é porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. Aí ele começa o discurso: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, porque esta vos dará o filho do homem. E os judeus agora começaram a questionar: olha, Moisés nos deu o pão do céu, né? Aí Jesus disse: não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai agora sim vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, aos homens. E eles disseram: então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus se apresenta: eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Não é o caso de quem comer desse pão. Quem comer desse pão viverá para sempre. E agora ele segue, onde eu dei continuidade na leitura. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei em resgate do mundo. E quando ouviram Jesus dizer isso, eles disseram: ele está fora de si. Ele está delirando, falando coisa com coisa. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Tem como. E diz que a partir daquele momento, muitas pessoas começaram a deixar Jesus. Muitos daqueles que vieram empolgados com a sua pregação, não tem condição o que ele está dizendo. Como ele vai dar-nos a mastigar? Aí Pedro chega em Jesus e fala assim: mestre, tipo assim, alivia, né? Tem muita gente deixando a gente. E Jesus fala assim: ô Pedro, você também não quer acompanhar a eles? E Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Muitas das vezes, Jesus quer que nós tenhamos que nós possuamos aquele sentido espiritual que nós não temos. Ele fala uma coisa e nós entendemos outra. Aliás, o crente, quando entende que Deus está falando com ele, porque alguém pensa que Deus fala por profecia tão somente, ou por um cântico, ou quando você abre a palavra, ou usando o pregador. Você sabia que Deus também fala por enigmas com vocês? Deus fala por coisas que estão acontecendo na sua vida, e se você tiver discernimento, é tudo que Ele queria, que os homens entendam quando Ele está falando, porque Deus não fala só de uma maneira, Deus tem uma multiforma de maneira de falar, e o que Jesus estava fazendo com aqueles homens, era tentando aguçar a sua espiritualidade, o seu sentido espiritual, e eles começaram a ignorar a Cristo, porque está dizendo assim: mas ele vai dar a sua carne a comer. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai dar a ele mesmo? Ele vai morrer. Jesus não está aqui, amados, pregando o canibalismo, de maneira nenhuma. Ele está tão somente dizendo: olha, traduza espiritualmente o que eu estou dizendo. Os discípulos sempre confundiam as coisas que Jesus dizia, né? Quando ele estava com a mulher samaritana, eles chegaram, né? E, mestre, o senhor já comeu alguma coisa? Aí Jesus falou: Senhor, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí ele disse que eles disseram assim: será que alguém trouxe de comer para ele? Aí ele falou assim: não, a minha comida, dizia ele, é fazer a vontade de meu Pai. Glória a Deus. Então Jesus sempre aguçava o entendimento dos seus discípulos. Teve uma certa feita
que eles disseram assim para Jesus: agora nós entendemos o que o Senhor está falando. Jesus ficou contente com eles. Agora vocês entendem o que eu estou dizendo com vocês? Porque quantas vezes Jesus quer aguçar o nosso entendimento espiritual, Jesus está falando de algo espiritual e nós estamos entendendo outra coisa. Mas eu não quero me deter bem nisso, né? A minha fala no sentido com os irmãos dessa noite é de fato apresentar Cristo como o alimento, como de fato o pão vivo que desceu do céu. Porque ele mesmo disse, citando Deuteronômio, que o homem não vive só desse alimento que nós comemos, que nós chamamos de pão cotidiano, mas que de fato o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E muito mais do que vive de pão, amados, muito mais do que vive de pão, porque de fato este pão aqui, que nós comemos diariamente, ele sustenta o nosso corpo físico. Mas existe um pão que nos dá entendimento. Existe um pão que de fato nos faz ser seres humanos diferentes neste mundo, que abre o nosso intelecto. Aliás, eu disse esses dias para o meu filho o seguinte: eu falei: filho, ele falou assim: pai, vamos buscar conhecimento. Eu disse: está certo, porque conhecimento não ocupa espaço, pelo contrário, conhecimento abre espaço. E era isso que, esse foi o pega deles com Jesus, não entender o que Cristo estava dizendo. Jesus estava dizendo algo que era para a vida eterna, o pão que alguém quando come nunca mais morre. E eles estavam entendendo que era aquele pão que eles tinham comido. Jesus: olha, vocês cuidado, tudo que entra na boca desce ao ventre e é lançado fora. Mas existem coisas no homem que mudam a sua vida por completo. Ele nunca mais será o mesmo homem. Aqui ainda no versículo onde eu não li os irmãos, que é o versículo 53, ele vai dizer assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 55 ele vai dizer assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Vocês sabiam que quando Moisés institui a Páscoa, alguém pensa simplesmente naquele alimento físico que era a Páscoa, porque de fato o alimento era físico, mas o seu significado era de uma abrangência que só os sentimentos mais refinados poderiam entender. Não era qualquer sentimento que entendia o que ia naquele cordeiro, naquelas ervas amargas, naqueles pães sem fermento, que era a Páscoa. O alimento estava simplesmente para representar algo muito, mas muito maior. O que representava aquele alimento que eles comiam sempre no primeiro mês do ano, no dia 14? O que aquilo representava? Aquilo era um estado de reflexão. E qual era a reflexão? Era assim: éramos escravos na terra do Egito, e o Senhor nos livrou de lá com mão forte e com braço estendido. Esta era a reflexão, E eu já devo ter falado aqui alguma vez que isto gera comunhão, Ou seja, de fato isso gera gratidão, e gratidão é igual comunhão, e comunhão é a realização do desejo de Deus para com o homem quando o criou, é fazer valer a existência. Existência sem comunhão, amados, não vale. E comunhão logo com quem? Com o Criador da vida. De vez em quando, eu sei que isso pode acontecer na vida de muitas pessoas, de você romper a comunhão com algum tipo de ser humano, às vezes não porque você queria, mas por circunstâncias que acontecem na vida, você rompe a comunhão que você tem ou tinha com determinadas pessoas. Isso pode vir a acontecer na sua vida, que não deve acontecer na vida de nós cristãos, mas por algum motivo
pode ser que aconteça. Paulo falou assim, olha o que Paulo diz: quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Mas muitas vezes não depende da gente, né, Davi? Muitas das vezes não depende da gente. Às vezes você quer caminhar com algum amigo, alguma pessoa, e essa pessoa constantemente faz coisas que não deveria fazer, né? E a única maneira de você parar de sofrer é cortar o relacionamento. Porque se você continuar, eu estou dizendo que às vezes eu trabalhei com pessoas e eu lutei até o fim para ajudar, para continuar reatando a comunhão. Mas chega um ponto que parece que a pessoa pensa que você é bobo. Se você continuar, você vai dar vazão para a pessoa achar que não, esse aqui, ó. E tem uma hora que você tem que dizer, olha, é o seguinte, eu aprendi com um amigo meu e amigo dele, né, o professor e pastor Josafá, que certamente já pregou aqui também. Ele dizia o seguinte: olha, coloque um limite nas pessoas, dizendo o seguinte para elas: até aqui você vem, daqui para cá você não passa, porque aqui é o meu limite, e eu não posso permitir que você passe daqui para cá. Então, às vezes, quando as pessoas não entendem, você de vez em quando é obrigado a interromper algum contato, alguma comunhão. Isso não quer dizer que você vai ficar com raiva no coração, porque o crente inteligente não vai fazer isso. Mas ele sabe que está fazendo aquilo para que ele mesmo não se contamine e não se sinta uma pessoa, a palavra seria popó, para que ele não se sinta uma pessoa, sabe? Então, às vezes você precisa chegar e... Mas eu iniciei esse comentário dizendo que existe uma comunhão que a gente não pode romper. É isso que eu queria dizer. Eu dei essa volta todinha para dizer que existe uma comunhão que você não pode romper. Eu disse que de vez em quando, por um fator ou outro, você rompe a comunhão com os homens. Mas existe uma comunhão que você jamais pode romper. Porque é a própria corda da vida. E olha, eu vou dizer de fato para os irmãos, de vez em quando Deus machuca. Quem disser que não conhece a Deus. Deus machuca. Vocês sabiam que Deus machuca? É sério. E Ele mesmo vai dizer isso. Foi Ele que disse isso, não disse uma vez só. Deus disse isso muitas vezes na Bíblia. Diz para o povo de Israel: olha, o Senhor te deixou ter fome, o Senhor te deixou ter sede, te guiou por esse grande deserto, para que se revelasse o que estava no teu coração. Jeremias vai dizer lá em Lamentações, né, que ainda que ele entristeça alguém, ele não faz isso de bom grado. Deus tem propósito na tristeza humana, sabia? Deus permite a tristeza humana, porque dentro da tristeza humana, Ele tem um objetivo. Quando Deus permitia uma grande tristeza, ou parece que Deus está jogando duro com a gente, que muitas das vezes parece que Deus está jogando duro conosco, e a gente fica assim, sabe, mas por quê? O que está acontecendo? Parece que a coisa vai apertando, e isso você vai ver na vida de várias pessoas na Bíblia. Quando alguém pensou que Deus ia jogar a corda para puxar ele para cima, Deus desceu ele mais para baixo ainda. É sério, já aconteceu muitas vezes com muitas pessoas na Bíblia, né? Ele pensou que a corda chegou para puxar ele para cima, e a corda chegou para descer ele mais para baixo ainda. Um exemplo disso, por exemplo, é José. José foi vendido como escravo, né, naquela amargura, mas de repente um homem rico compra ele foi morar numa casa bem bacana, e a coisa parece que melhorou para ele. O homem se afeiçoou a ele e mandou ele tomar conta de tudo que ele tinha na casa. A minha vida estava ruim, mas agora melhorou. Mas de repente a corda dele foi descida, e ele foi parar injustamente numa prisão. E teve um dia na prisão que ele se alegrou. Ele se alegrou na prisão, porque ele falou assim: é o seguinte, Deus me deu a graça de que eu revelei o sonho do homem que dá a taça na mão do rei do Egito. E ele ainda falou assim: olha, quando você comparecer perante Faraó, se lembra de mim. Mas sabe o que aconteceu? Durante 2 longos anos ele se esqueceu de José. José poderia agora estar questionando a Deus: mas eu pensei que seria daquela vez que o Senhor ia me tirar daqui, mas parece que o Senhor não está nem aí para mim. Não é isso que ele disse, mas eu estou dizendo que muitos podem pensar dessa forma.
Sabe? Deus, em vez de puxar o homem para cima, Deus desceu mais a corda dele ainda. E dura coisa, amados, é quando nós sentimos, parece que da parte de Deus existe um desdém para conosco. Quando de fato no mundo espiritual não existe, mas no mundo físico da gente parece que tem um desdém. Parece que, sabe, Deus deixou a gente de mão. Existe épocas da minha vida, eu já até comentei com o pastor Davi, que parece que Deus falava comigo constantemente, mas parece que de repente o silêncio chega e por mais que você clama, a corda desce mais um pouquinho. E você às vezes lembra daquela frase, daquele hino que diz assim: não sei de dar que morramos, né? Parece que ele também fala assim para ele assim: podes assim dormir? Se a cada momento nós estamos vendo que nosso barco ele vai afundar, Jesus, estamos prestes a submergir, a gente está indo a pique, o Senhor não vai fazer nada. E Jesus ele tem um tempo certo dele de agir. Deus, aleluia. Muitas vezes nós somos apavorados e nós queremos que a coisa aconteça naquela hora. E Deus ele tem um tempo exato de fazer a coisa acontecer. Quantas vezes algumas pessoas clamam por justiça a Deus, e eles ficam o tempo todo clamando por justiça, e parece que Deus está na conivência com uma coisa que está errada. Deus parece que vai dando corda e deixa a coisa acontecer. Você vai ver Abacuque reclamando isso com Deus, você vai ver Jó reclamando isso com Deus, entre tantos outros que eu poderia citar. Azar comenta isso com Deus. Parece que Deus vai alongando a corda do mal. Nós temos uma grande emissora de televisão aí no Brasil, que durante muito tempo ela foi bagunçando os conceitos e a família, e ela foi afundando a sociedade. Grande culpa que nós estamos vendo aí, essa televisão tem culpa, esse canal de televisão tem culpa. Mas chega o dia que Deus entra em juízo. Chega a época que ele chama para o acerto de contas. Tem a época dele chamar para o acerto de contas. Agora eu me levantarei. Diz lá em Isaías que ele vai dar uivos, gritos, né, como uma parturiente, uma mulher que está de parto. E ele vai tratar a causa. Mas retornando aqui no texto que eu me propus aos irmãos dessa noite, em falar a respeito do pão que desce do céu, que de fato é o próprio Cristo, porque tudo apontava para ele. Aquele cordeiro que morre no lugar de Isaac apontava para ele. Aquele cordeiro, ou aqueles cordeiros que Moisés sacrificou na noite da Páscoa, né? A palavra Páscoa quer dizer passagem, passar por cima, não entrar naquele ambiente. Por que passar? Por que cuidar desse nome? Porque dizia: olha, pegue o sangue do cordeiro e coloque na madeira, né? Quando o anjo que vem para matar olhar uma casa que tem o sangue escorrendo, aquilo quer dizer o seguinte: aqui já houve morte, não entre para matar, porque aqui já morreu alguém, aqui já teve morte. Então o anjo, quando viu o sangue descendo na madeira da porta, ele sabia: aqui eu não posso entrar, porque aqui alguém já morreu. Olha que interessante, pastor Davi. Aqui eu não posso entrar, porque aqui já houve morte. E além do sangue resgatar da morte os daquela casa, para que não houvesse pranto naquela casa, ao mesmo tempo ele servia de alimento. Olha para isso. Olha que interessante, pastor Davi. Ao mesmo tempo que o sangue daquele animal ele poupava da morte, ele também era alimento. Ele fazia essa dupla, né, função. Resgatava e livrava da morte, que era iminente, que haveria de vir e não tinha como se furtar da morte. Mas porém o sangue dizia: olha, aqui já morreu alguém. Então o anjo já estava avisado quando ele veio para matar: onde você encontrar morte, não entre para matar a segunda vez. Se lá houver morte, e o símbolo de que houve morte era o sangue escorrendo na madeira da porta,
Você passa por cima. Daí o nome Páscoa. Passa por cima. E eu me lembro que quando eu estava no segundo ano, menino, garoto, estudando, né? A professora, que devia ser de família evangélica, não me lembro se era, mas parecia que era, porque a criançada estava toda empolgada com um coelhinho de chocolate que a gente ia ganhar na escola, ou nas nossas casas ia ganhar um ovo de chocolate. E ela começou a explicar para a gente: olha, isso não é assim, tá? Ela explicava aquele bando de criancinha, e quem dera que as professoras hoje fossem assim, que aquilo nunca saiu da minha cabeça. Olha, Páscoa não quer dizer isso. E ela explicou para a gente: olha, no povo judeu antigamente, e ela explicou toda a história, e a gente como criança naquela época ficou meio confuso, eu não entendi direito o que ela quis dizer, né? Mas ela plantou uma sementinha em cada um de nós, dizendo o que significava aquilo, o Cordeiro da Páscoa. E Jesus aqui no seu discurso, ele está falando aos judeus que deveriam ter entendido o que ele estava dizendo, só que eles não entenderam. Amados, uma das piores coisas que tem é não entender. Eu detesto não entender, eu detesto não compreender, como eu gosto de entender e como eu gosto de compreender. A nossa luta diária deve ser por entender e compreender, porque a desavença de Jesus com esse povo aqui, qual é o cerne da questão aqui? É não entender, é não compreender. O que é compreender? É trazer para dentro e prender, e dissecar, né? E tirar a verdade daquilo, né? A realidade das coisas. E Jesus estava apontando para uma realidade, e eles começaram a discutir com Jesus, dizendo: não, aquele maná que nós comíamos lá, aquele era o pão dos céus. Jesus, vocês estão errados. Aquilo era um alimento físico que Deus preparou durante 40 anos para que eles comessem. Mas o verdadeiro alimento que dá vida ao homem não é aquilo. Eu sou o pão que vocês comem. Quem de mim se alimentar, viverá para sempre. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os irmãos a respeito do viver para sempre. Você sabia que no decorrer da história humana, desde que Deus colocou Adão até os nossos dias de hoje, jamais, nunca, nem por brincadeira, um homem disse: e dou-lhes a vida eterna. Nunca, nunca é nunca. Nunca, jamais apareceu entre os filósofos gregos, não apareceu entre os sábios do Egito, em nenhuma época da humanidade, um homem que se apresentou aos homens e disse assim: e dou-lhes a vida eterna. E tinha um pastor que a gente ouvia na rádio antigamente, o pastor Davi vai lembrar agora, que ele dizia assim: ou ele era o que estava dizendo, ou ele era doido. Né? Ele dizia isso, né? Ou ele tinha razão, ou então vocês julguem depois de 2000 anos o homem que dividiu a história no meio. Eu quero dizer que nenhum outro ser da existência que existiu no passado, ou que vem a existir no futuro, jamais, nenhum homem foi feita tantas canções para ele como se faz para Cristo. Sabia disso? Você sabia disso? Jamais o ser humano fez mais canções, e as mais belas canções, para um único ser como foi feito para Jesus. Nunca, jamais se construiu mais monumentos para qualquer ser no globo terra do que se foi feito para Jesus. Aliás, cada templo bonito que existe foi feito para quem? Para Ele. Os templos que existem no mundo é para quem? Para Jesus. No mundo atual, muito embora alguém possa dizer que isso é uma idolatria, mas no mundo atual não existe nenhuma estátua maior do que a estátua dele. Porque a tal da estátua da liberdade, você sabe nem quem é, né? E a estátua da liberdade, ela pode ser maior em altura por causa do pedestal que ela tem, mas no corpo ainda a estátua maior é do Cristo Redentor. Você sabia disso, né? A estátua maior só ganha em altura porque ela tem um pedestal muito alto, onde aquela base que ela está em cima, mas a estátua em si não é maior que a estátua que fizeram para Cristo. É sério isso aqui. Então, para ninguém na existência foi feito mais canções do que para Cristo. Nenhum outro homem produziu mais livros do que Jesus. Foi o assunto mais debatido. É o nome mais popular em toda a internet.
Os homens que escreveram sobre Cristo nesses 2000 anos, os livros que eles se formaram, eu acho que é aquilo que João disse: nem todos os livros do mundo comportam. E olha que já fizeram um livro, hein? Já fizeram um livro para explicar Jesus. Meu Deus do céu! As bibliotecas estão esbarrocadas. Nesse momento, no Brasil e no mundo, nenhum outro nome é mais citado do que o nome de Jesus. Pensa aí, quem é? Quem chega perto? Nesse exato momento agora, nenhum outro nome é mais citado do que o dele. Domingo pela manhã, a maior escola do mundo, que reúne o mesmo assunto, vai falar de quem? De Jesus. Não tem para ninguém, irmão, não tem para ninguém. Então, Jesus tinha razão em dizer: olha, e dou-lhes a vida eterna. Por quê? Se ele não fosse verdadeiro, essas coisas não teriam prevalecido. Então nós estamos aqui nesta noite com este intuito e com este propósito de relembrar a comunhão, de lembrar do que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem de mim se alimentar viverá por mim também. Nós estamos nesta noite reunidos em torno disso, porque ele disse assim: olha, vocês façam isso até que eu venha. E ele fez um voto. Já viu Jesus fazer voto? Quem lembra do voto que Jesus fez aqui? Ele fez um voto. Quando ele estava reunido com seus discípulos na noite da Santa Ceia, ele fez um voto. Ele disse assim para os seus discípulos: olha, a partir de hoje eu não vou beber mais vinho. Se no céu tem vinho, ele não bebe, até o dia que eu possa novamente beber com vocês no reino do meu Pai. Então ele espera ansiosamente reunir a sua igreja de todas as épocas, de todos os tempos, para que ele possa pagar o voto. Vou beber vinho com vocês, e dessa vez não será mais com 12 na mesa. Uma grande festa está sendo preparada no céu. Aliás, a maior festa de todos os tempos. Se a Açoeiro pensar que aquela festa que ele deu, que durou quanto tempo? Me ajudem aí, se alguém lembrar. Eu sei que durou semanas a festa dele, né? 120 dias, se não me engano, não sei. Foi uma festa muito longa que o rei Açoeiro fez. Mas a festa, ele convidou todas as províncias para participar da festa. Se ele achar que a festa que ele fez foi a maior festa de todos os tempos, ele está enganado. A maior festa de todos os tempos se dará naquele grande dia. 180 dias, eu falei 120, né? 6 meses de festa. Pensa bem, irmãos. Pensa. O rei Açoeiro fez uma festa de 6 meses. Já pensou num negócio desse? E disse que era banquete todos os dias. Haja verba pública. Haja verba pública. Nem o PT ganhava. Não, o PT ganhava dele. Então, amados, Deus está preparando uma grande festa. Glória a Deus. A festa das festas. E ninguém sabe fazer festa como o nosso Deus. Aliás, quem inventou festa na terra foi Deus. Vocês sabiam disso? Ele que inventou festa na terra. Olha, vocês, todo varão, no período de um ano, comparecerá 3 vezes perante mim. 3 festas solenes vocês vão me fazer. Deixa eu ver se eu me lembro. A Páscoa é caro, né? Festa dos Tabernáculos e a festa das colheitas, que é o Pentecostes, né? 3 festas por ano vocês vão comparecer. Depois os judeus inventaram muito mais do que isso aí. Os judeus inventaram festa, né? O Purim, Mamucá, sei lá, uma festa mais ou menos. Eles inventaram um monte de festa, né? A festa. Deus depois também instituiu outras comemorações, festa das trombetas, né? E foi introduzido. Então, os judeus é o povo mais festivo, porque Deus introduziu festa entre eles. E o diabo, que não fica para trás, está aqui imitar também. O diabo começa a inventar festa de todo jeito aí, né? É verdade. Você vai lá na feitiçaria, eles também instituem festas lá, e tem festa dos seus deuses de mentira. Mas Deus há de fazer a maior festa de todos os tempos, que não será neste mundo. Será uma grande festa. E a condição para participar dessa grande festa é participar dessa festa. A grande condição, o ingresso de entrada, é manter essa festa que nós fazemos aqui hoje. E o que deve acontecer com o crente quando ele pega o cálice
e quando ele pega o pão, é lembrar-se de um homem ensanguentado e dizer: foi por minha causa, foi para que eu tivesse a esperança na eternidade, foi para que eu não mais temesse a morte, foi para que desde então vivesse uma vida alegre, porque a esperança traz alegria. Aleluia. A esperança que nós temos, esse não mais temor da morte. O verdadeiro crente não está nem aí para a morte, não está nem aí. Esse é o verdadeiro crente. Crente, você quer medir um crente, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus? Veja o grau que ele tem medo da morte. É só isso. Esse é o termômetro do crente. Morre de medo de morrer, meu amigo, tem alguma coisa errada. Como diz ali, meu amigo, né? Tem alguma coisa errada com você. Se você tem medo da morte, é porque tem que ajustar alguma coisa. Porque o verdadeiro crente, ele fica contando o tempo, dizendo: passa logo o tempo, porque eu quero comparecer perante o meu Senhor justificado. Então, amados, a minha fala nessa noite com os irmãos foi apresentar Cristo como o pão da vida. E você se alimentar dele não quer dizer comer fisicamente, mas espiritualmente você tem que sentir que você depende dele para tudo. Você está conectado com ele, está sugando dele. E ele se permite, tá? Jesus se permite isso. Ele permite que você sugue dele. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Quando você estiver cantando, dependa dele, do seu espírito, da sua voz, para que você saia a melodia perfeita, para que você viva a letra naquele momento. Isso é a conexão espiritual, e tudo vai sair bem. Quando estiver pregando, faça a mesma coisa. Sinta a conexão da dependência dele. Então isso é se alimentar de Cristo constantemente. E mesmo quando ele fizer conosco, como fez com Paulo, como fez com José. Imagine Paulo passar uma noite todinha na escuridão do mar, à deriva, em cima, flutuando nas águas. Qual é a sensação que você ia ter? Fala para mim. Qualquer momento, um tubarão branco vai me abocanhar, ou vai vir uma orca aqui, né? Não sei lá o que vai acontecer comigo nessa escuridão. Eu não sei se vocês já tiveram em alto mar de noite. Eu já tive em alto mar de noite, e em volta é uma escuridão só tem luz no barco que você está, mas em volta você não vê nada a não ser trevas. Só que no caso de Paulo não tinha nenhum barco para ele ver alguma coisa. Ele ficou à deriva a noite todinha no mar. E ele podia dizer: mas cadê o meu Senhor que não veio me salvar? Deus, faça alguma coisa. E ele viu o dia clarear sem que houvesse ali a salvação. Ele disse: eu passei uma noite todinha à deriva no mar, boiando no mar. Então, amados, para pensar. Hoje é dia de comunhão. E o pão da vida está aqui, e é no sentido espiritual. É no campo que ele trabalha. Que campo é esse? O campo dos sentimentos. Jesus é o pão da vida. Fique com essa palavra. Deus abençoe os irmãos. Estou em cima do horário que o pastor Davi me deu, e eu sei que os irmãos ainda vão ministrar essa ceia, e nós vamos aqui estar participando do corpo e do sangue de Cristo. Pastor Davi, obrigado por você. Glória a Deus. Palavra boa, né, irmãos? Que a gente possa guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque é a forma de nós não pecarmos contra o Senhor. Carlinhos estava falando sobre o nome de Jesus, né? Que hoje é o nome mais falado, mais pregado, mais citado na internet. Mas eu estava lembrando, enquanto ele falava aqui, de uma profecia pelos lábios do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Não vou pregar de novo, não, viu, Carlinhos? Vai ficar tranquilo. Só vou fazer a leitura da ceia. Mas diz assim, Filipenses 2, versículo número 9, do 5 até o 8, fala do sofrimento de Cristo. E no 9 diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Acabou. Sabe por que o nome de Jesus é o mais falado no mundo? Porque Deus quis assim. Ele já profetizava isso há 2000 anos atrás, através da boca do apóstolo Paulo. Quem imaginava que naquela época, aquele homem que morreu lá em Jerusalém, depois de 2000 anos, seria o homem mais falado na história? Tem até um governador aí que quer que tire o nome dele até da história, vocês viram isso aí? O governador de São Paulo quer que tire o antes de Cristo e depois de Cristo dos livros da escola.
Eu falei para o Ademir, se ele continuar com essa história, ele arruma um problema. Grave. A última pessoa que eu vi fazer isso aqui no Brasil foi até preso. Tomar cuidado. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Eu nunca vi, irmão, ninguém se levantar contra Cristo e se sair bem. Pelo contrário. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Convido os irmãos a estarem em pé. Nós vamos orar pelo pão. Vamos dar graça ao Senhor, para que nós possamos participar da mesa do Senhor. Amém? Pastor Marcelo, apresenta o pão aqui em nome de Jesus, para nós participarmos nesta noite. Glória a Deus. A paz, queridos. Bendito Deus, querido Deus, em nome de Jesus, nós damos graças a Deus, te louvamos. Mais uma vez estamos aqui para nos da saída do Calvário. Nós estamos acabados desde para nossa gratidão por este pão, por tudo que Jesus por nós, que foi viver nossa plena comunhão, administrada de Deus, nosso que nos leva a cada dia para nossa promessa, ajuda do Senhor, a tua igreja, ajuda os teus filhos possam se alimentar do pão que é Cristo, que a tua palavra possa continuar nos alimentando, sustentando a nossa fé, e que nós possamos continuar nesta caminhada, ainda difícil, mas em comunhão contigo. E aqui está o fim desta comunhão, desta vida, que é Cristo, nosso pão, o nosso alimento espiritual. Abençoe a tua igreja e todos aqueles que estarão participando nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Vamos louvar a Deus. Tiago, irmão Cleito, leva o pão aí. Quem vai passar o álcool aí? Tem mais um treino para passar o álcool para os irmãos. Gentileza.
Graças a Deus. Que palavra, né, irmãos? Eu fiquei atento quando o pastor Carlinhos falou sobre a comunhão que gera gratidão. Geralmente a gente só consegue ter comunhão com alguém e a gente só consegue ter gratidão por alguém se houver comunhão. Geralmente quando acaba a comunhão, a gratidão desaparece. Então que a gente possa ter essa comunhão com Deus e a gratidão por tudo que Ele fez por nós. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, que eu leio a história de Jesus, eu não sei você, mas eu não consigo ler aquela história sem chorar. Por quê? A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus, irmãos, antes da sua encarnação, como Deus que estava lá no seu trono de glória e que não precisava vir aqui. A Bíblia revela o tempo todo que Ele veio por amor. E João foi muito feliz quando lá na sua carta, se não me engano no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim, que nós o amamos, acho que é capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, por mais que a gente tenha um amor por Deus hoje, a ponto de abrir mão de muita coisa, ou até de tudo para estar com Deus, porque a expressão bíblica diz isso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, nós só fazemos isso em resposta àquilo que Ele já fez por nós. Então nesta noite você tem um pedacinho desse pão na mão, que uma vez orado, consagrado ao Senhor, representa o corpo de Jesus que foi dado por você. O desejo de Deus, irmãos, é que cada vez que a gente serve a mesa do Senhor, a gente se lembre. Alguns meses atrás o pastor Carlos Eduardo esteve aqui pregando sobre isso, que a gente não pode esquecer. E se a gente esquece, a gente perde a comunhão. E nesta noite, quando nós cercamos a mesa do Senhor, nós lembramos o que Ele fez por nós. E isso renasce em nós a esperança. Porque às vezes quando a gente olha tudo que está acontecendo de ruim ao nosso redor, dá a impressão que o nosso coração, ele se, digamos assim, ele passa a perder a esperança. Mas quando você celebra a ceia do Senhor, quando você canta, que nós cantamos aqui 3 louvores, falando do que Ele fez, e mostrando que a morte dele não foi uma derrota, mas foi uma grande vitória, a nossa esperança ela é restaurada. Por quê? Nem a morte pôde segurá-lo. Hoje ele está vivo, assentado à destra de Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. Então, em memória do Senhor, vamos participar do pão, amém? Que representa o corpo de Jesus, que foi dado por nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. As nossas palavras, Senhor querido, são tão pequenas, são tão limitadas. Glória a Deus. Mediante tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, mas nós queremos te agradecer. Agradecer, meu Deus, porque o Senhor deixou o seu trono de glória para morrer por nós, Senhor querido, para ser injuriado, para ser caluniado, para ser esbofeteado, para ser até mesmo cuspido na sua face, meu Deus querido, enquanto esteve aqui entre os homens. Mas eu louvo, meu Deus, porque o Senhor fez tudo isso por amor. E esse amor foi tão grande, Senhor querido, que atraiu a Ti milhões de vidas, milhões de vidas. Aleluia! Mas eu agradeço mais ainda, Senhor, porque a morte não pôde Te segurar, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje essa igreja celebra a Tua vitória, na esperança, Senhor, que um dia o Senhor venha para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé. Vamos orar pelo cálice. Presbítero Rodrigo, por gentileza, vem aqui fazer essa oração. Vamos apresentar o cálice que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Glória a Deus. Todos estendam a mão aqui para me ajudar. Glória a Deus. Pai amado, Pai poderoso, grandíssimo Senhor, nesse Poder Pai que estamos consagrando, Pai, transformando, Pai, esse sangue, Pai, Teu sangue que está vida eterna em Ti, Pai amado, que perdoa-nos pelos nossos pecados, Pai amado, tudo que tem a ver com nós, Pai Santo, Pai poderoso, creio nessa noite, celebro, essa noite com alegria, esse momento, para saciar, não para saciar, não, mas para saciar o
Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado, como perdão da maçã, Os pecadores remidos, perante seu Deus já estão. algo mais que Glória a Deus. Queridos, depois que ele partiu o pão, repartiu para os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele fez a mesma coisa com o cálice. Glória a Deus. Ele tinha participado da última Páscoa com os seus discípulos. Então ele toma o cálice e ele diz: olha, este sangue é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que está sendo derramado por vocês. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Glória a Deus. É exatamente aquilo que o pastor Carlos Eduardo ministrou. Quando o anjo chegava numa casa que tinha sangue, ele sabia que ali alguém já tinha morrido no lugar das pessoas. E quando aquele cordeiro morria na Páscoa, ele apontava para o Calvário, ele apontava para Cristo. Segundo a tradição judaica cristã, quando Jesus estava morrendo ali no Calvário, um cordeiro estava sendo sacrificado lá no templo em Jerusalém, no mesmo momento. Só que para Deus aquela era a última vez. Os judeus ainda durante algum tempo continuaram com esse ritual. Os cristãos que entenderam, nunca mais, porque eles sabiam que o cordeiro que tinha trazido a paz para eles era Cristo. Amém? Você que tem o cálice em memória do Senhor, você pode participar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, por mais um mês de vitória que Ele nos deu. Eu não sei você, mas para mim, desde que eu me entendo por gente, esse foi o ano mais difícil para nós. Ano de muito medo, ano de muito pavor, ano de muita opressão, ano de muita incerteza sobre o dia do amanhã. E ficou claro para nós que a nossa vida é tão frágil, tão limitada. Um simples vírus colocou dentro das suas casas cerrados bilhões de pessoas. Não foram milhões, foram bilhões de pessoas. E até hoje, bilhões delas ainda estão nessa mesma situação. Nós aqui no Brasil estamos vendo a cada dia os números da Covid diminuir, mas em outros países como a Índia mesmo, que agora está caminhando para ser o próximo foco da doença no mundo, mais e mais vidas estão perecendo. Queridos, nós nunca dependemos tanto de Jesus como agora. Aleluia! Então que a gente possa reconhecer a presença dEle, a necessidade de andar com Ele em cada dia da nossa vida. Aleluia! Vamos agradecer logo após o Ministério do Louvor e nós vamos para o nosso lar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos da Tua parte. Senhor, que nós possamos colocar o nosso coração cada dia mais e mais diante de Ti. Que nada, Senhor querido, nem pandemia, nem epidemia, nem nenhum tipo de tribulação
tribulação desta vida, Pai, venha nos separar de Ti, mas que nós possamos viver continuamente contigo e na Tua presença, em plena comunhão com o Senhor aqui, até que o Senhor nos promova às mansões celestiais.